Tema 2, evolução histórica. A história da Europa pode ser dividida, sem muita preocupação teórica, em 4 grandes eras: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Sem se preocupar com a análise das referidas eras, Canotilho, entre tantas distinções, estabelece mais simplificadamente apenas 2 grandes movimentos constitucionais: o constitucionalismo antigo e o moderno, caracterizando-se este último como o movimento político, social e cultural, sobretudo a partir de meados do século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídico os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo ao mesmo tempo a invenção de uma forma de ordenação e fundamentação do poder político. Deu para entender? Tá muito complicado? Poxa, eu sei que tem horas que dá vontade de juntar os 5 reais e sair pelo mundo afora, mas fica tranquilo, essa é só uma fase. Logo, logo você estará comemorando a sua aprovação, pode acreditar. Constitucionalismo durante a Antiguidade. Constitucionalismo antigo. Analisando a Antiguidade Clássica, Karl Lorenstein identificou entre os hebreus timidamente o surgimento do constitucionalismo, estabelecendo-se no Estado teocrático limitações ao poder político ao assegurar aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos. Na experiência das cidades-estados gregas, como importante exemplo de democracia constitucional, na medida em que a democracia direta, particular a elas, consagrava o único exemplo conhecido de sistema político com plena identidade entre governantes e governados, no qual o poder político está igualmente distribuído entre todos os cidadãos ativos. As principais características do constitucionalismo antigo: aspecto temporal. Vai da antiguidade até o final do século XVIII, com as revoluções liberais. Constituição baseada em costumes e precedentes judiciais. Constituição costumeira. Não havia até o final do século XVIII. Constituições escritas, apesar da existência de documentos escritos. É possível identificar certa garantia de direitos e a separação de poderes, por isso se fala em constitucionalismo mesmo na antiguidade. Forte influência da religião. Podem ser citados como exemplos Estado hebreu, marco inicial do constitucionalismo, Estado teocrático, dogmas consagrados na Bíblia eram vistos como limitações ao governo. Grécia, democracia constitucional, forma mais avançada de governo. Roma, experiência constitucional associada à ideia de liberdade. Há quem defenda, como Ehring, que a ideia de liberdade foi concebida de forma muito digna e correta no direito romano. Ei, tá cansado? Descansa uns minutinhos, toma uma água, pensa na vida. Se o desânimo bater, dá uma conferida no extrato bancário, seque as lágrimas e volta pra cá, combinado? Constitucionalismo durante a Idade Média. Durante a Idade Média, a Magna Carta de 1215 representa o grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo, mesmo que formalmente, a proteção a importantes direitos individuais. Aqui, o principal exemplo é a Inglaterra do século XIII. Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, é na Inglaterra da Idade Média, século XIII, que surge um dos documentos mais importantes para a evolução do constitucionalismo e dos direitos fundamentais, a Magna Carta Libertatum, pacto firmado em 1215 pelo rei João Sem Terra e pelos bispos e barões ingleses. Veja, meu brother, que a Magna Carta, apesar de ter servido apenas para garantir aos nobres ingleses alguns privilégios, alijando, a princípio, a população do acesso ao direito consagrado no pacto, é ponto de referência para direitos e liberdades clássicos, como habeas corpus, devido processo legal e garantia da propriedade. É certo que a Carta Magna, de 1215, também influenciou a origem das constituições com os primeiros passos do constitucionalismo em direção à modernidade, onde ganhará contornos categóricos do que é uma constituição moderna. Porém,
É preciso ficar claro para você, my friend, que, embora a Carta Magna de 1215 tenha buscado limitar o poder do soberano, que até então era absoluto, não se pode considerá-la dentro do constitucionalismo moderno, uma vez que não aborda todos os elementos necessários. Documento escrito, formal, dotado de rigidez e supremacia. Nas palavras de Vieira de Andrade, a Magna Carta se caracteriza pela concessão ou reconhecimento de privilégios aos estamentos sociais, regalias da nobreza, prerrogativas da Igreja, liberdades municipais, direitos corporativos, além de não reconhecer direitos gerais, mas obrigações concretas do rei que a subscreveu.